This is the Blue Reset. Olá, eu sou Danilo Santos e esse é o The Blue Reset, o podcast quinzenal da Desk Manager, onde nós falamos de eficiência, inovação e, é claro, inteligência artificial. E hoje eu estou com um convidado, novamente vou falar de um tema que eu gosto demais, eu sou apaixonado, eu falo toda vez aqui na Desk Manager. Cara, quando a galera fala de CMDB, gestão de ativos, inventário, configuração, infraestrutura, servidor, gestão de risco, ixi, é um monte de sopa de letrinha, mas daqui a pouco vocês vão entendendo tudo isso. E eu estou aqui com o Wellington. Fala, doutor, tudo bem? Prazer ter você aqui, cara. Obrigado pelo convite. Legal demais ter você aqui. Sempre. E pensar que a gente se encontrou. Pessoal, eu encontrei com ele no evento da NET, né? Isso. E a gente já tinha se falado por WhatsApp. No final do ano passado. A gente Exatamente. E a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Aí de repente, não, você não é. E pô, vamos gravar alguma coisa, fazer alguma coisa juntos. O WhatsApp da vida, né? Exatamente. Que nos uniu. E a gente tá aqui junto hoje para bater um papo, trazer conteúdo pra galera. Tem novidades, mas vamos deixar pro final aqui. Pessoal, seguinte, eu vou deixar o Wellington Mônaco se apresentar, falar um pouquinho, mas a ideia é a gente trazer esse conteúdo de governança, falar um pouquinho de gestão de ativos, mas antes fala um pouquinho da sua carreira, o que você tem aí em termos de, bagagem, estrada dentro da TI, dentro desse movimento todo, por favor. Então vamos lá, né? Não vamos falar muito histórico, né? Senão vocês vão achar que eu fiz parte aí da Santa Ceia e tudo mais, né? Mas toda a minha formação, como não é diferente, não poderia deixar de ser diferente, veio do mercado financeiro, né? Bancos e tudo mais, trabalhando lá atrás, com muita parte aqui de mainframe, olha só, mainframe ainda, hein? A long time ago, né? E a partir daí eu sempre fui me dedicando no mercado corporativo em gestão, principalmente de grandes infraestruturas de data center. E a partir de um determinado momento resolvi sair do mercado corporativo e ir para a parte de consultoria, onde nós implementamos várias estruturas na época, há um tempo atrás, de monitoração, toda a consolidação e sempre tratando a palavrinha mágica chamada ativos. Legal. Sempre ativo no front-end, né? E hoje não tem como ser diferente do que tratar os aspectos de governança. O que é governança, né? Existe esse cenário, essa dificuldade de entendimento. Governança e gestão são mundos diferentes e complementares. E tudo que você fala de governança depende de ativo, porque a empresa é movimentada por ativo. Corporativamente são um conjunto de ativos, inclusive a equipe é um ativo corporativo. É difícil não entender dessa forma, mas recursos humanos é um dos ativos mais significantes para qualquer empresa, dentre outros. Então você precisa governar tudo isso de forma correlacionada e efetiva no foco do quê? No foco do resultado do negócio. No foco do quê? De aumentar a resiliência do negócio. No foco do quê? Atingir os objetivos estratégicos do negócio. Não tem outra saída. Muito bom. Assim, hoje, como que você está nessa atuação? Você está como consultor? Fala um pouquinho mais, só para a gente entender, porque você tem falado bastante, né, comigo sobre essa questão de como é que a gente pode trazer essa questão da parceria, mas de maneira prévia, bem rápida, só dar um overview geral, por favor. Bom, eu tenho um canal no YouTube, que é o Palestrante Mônaco, onde eu trato muito cenário de governança de segurança da informação, governança de privacidade e governança enquanto a linha mestra, né, que é continuidade de negócio. Para você fazer continuidade de negócio sem entender processos corporativos, você não sai de lugar nenhum e não chega em lugar nenhum. Então você precisa entender como as empresas funcionam. E a partir desse cenário, né, com o advento aí da LGPD, o advento aí muito corporativo hoje, onde as empresas estão sendo muito cobradas pelo tal do due diligence. Quem de vocês hoje não tem um conjunto de questionários para responder? Quantos questionários vocês têm? 2 por semana? 10 por mês? É um conjunto de questionários que nada mais é do que o teu cliente fazendo uma análise sua dos riscos que você traz para o negócio dele enquanto fornecedor.
Então, é aí o cenário. E nós hoje estamos sendo muito envolvidos pelas empresas na governança corporativa e governança de TI, como mitigar os riscos de que o que nós estamos informando para os nossos clientes é efetivo, eu tenho sustentação para isso. Haja visto que o mercado teve todo esse avanço nessa avalanche de certificações, as empresas procurando pela certificação, mas tem uma outra contrapartida que a gente vai falar ao longo do bate-papo. Boa. Não, ele já acelerou aqui. Eu falo que eu gosto do framework Go Horse e a gente já chamou Horse. Go Horse. Bom, vamos lá. Bom, a gente hoje está num momento de TI, partindo TI para negócio, mas ainda tem essa camada de TI, toda essa parte de conexão, cada vez mais conectado agora com o IA, né? Não preciso nem ficar falando aqui, porque o mercado tem isso, tem a famosa bolha da IA, e a gente ainda vive aquela TI tradicional de resolver chamado. Mas o que acontece? A gente resolve o chamado, mas no final do dia tem aquela frustração, porque parece que a gente ainda não resolveu nada, que a gente está ali travado, está ali patinando. Como é que você enxerga hoje, né? Falando um pouquinho da operação, para a gente sair dessa visão de que a gente está no escuro, não consegue enxergar esse impacto. Então, resumindo, hoje nós ainda estamos atuando como antigamente, resolvendo chamado, mas fica aquela sensação de que a gente está patinando, mas tem aquela visibilidade gigantesca de vários sistemas interconectados, aquele monstro, né? Eu brinquei aqui nos bastidores, o transatlântico, tem muita empresa ainda carregando, e fui até questionado esses dias numa palestra. Como é que a gente consegue enxergar esse mercado? Qual que é o seu parecer? Qual que é a sua visão? O primeiro ponto, enquanto qualquer contexto pessoal, familiar e principalmente corporativo, você precisa ter um inventário do que você tem na empresa. Não tem como fugir disso, não é isso? Que é o inventário de todos os ativos que os colaboradores demandam para que as operações do dia a dia sejam executadas. Quem são esses ativos? Um desktop, né, que hoje está acabando, um notebook, um mobile, seja ele qual tipo envolvido, toda a parte de automação industrial, os IoTs, que a gente não pode nos esquecer disso. Hoje, desculpa te cortar, mas hoje fala-se muito de IoT, né? Mas o IoT vem desde lá de trás, né? Mas hoje está em evidência, acho que ele é um que grande impulsionou momento. tudo. Ele que impulsionou, né? Sim, ele que impulsionou É muito tudo. legal isso que você falou, porque eu já tratei aqui umas 2 vezes sobre esse assunto e a gente acabou não comentando, e você trouxe agora, muito bom essa sua colocação. Sim, então, o IoT tem que estar ou não nessa esteira de operações? Obrigatoriamente sim. Então, o cenário é que o eterno, você falou de retrabalho e tal, e eu uso outra expressão. Eu gosto de usar o enxugando gelo, né? Hoje, a TI, quando ainda fica pensando, entre aspas, em ferramentas de ITSM, ela está perdendo muito tempo em atuar num contexto de, como você disse, resolver problemas. Quando um departamento se disponibiliza através de uma solução, vou colocar entre aspas, porque é muito entre aspas hoje, o antigo conceito de ITSM, é porque o departamento tem várias dores, pessoal. O departamento não é a dor natural do departamento, que é a necessidade de abrir o chamado para a nossa infraestrutura de TI. Não, isso daqui já ficou, isso aqui já venceu o tempo dele há 10 anos, no mínimo. Eles têm a necessidade de se utilizar de toda essa facilidade que a tecnologia desenvolveu ao longo do tempo com os processos. Porque, queira ou não queira, a tecnologia ela foi obrigada nos últimos anos a acelerar o processo de automatizar as coisas com o RPA, com chatbot, agora com a IA, todos esses cenários de automação, e para isso tem que ter minimamente uma visão estruturada e organizada, onde começar, onde terminar e quais são os indicadores. Então a TI sempre foi proativa nesse sentido. E muitas plataformas de ERP, né? Muitas plataformas de automação do back-office do negócio. Então, esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Mas quando uma área nos procurar enquanto tecnologia, para colocar esse cenário dentro de uma solução tradicional de ITSM,
Não é para abrir chamado de solução, de solicitação, requisição ou incidente. Por trás tem muita dor do departamento e a gente se esquece disso. Então, nas implementações, infelizmente ainda tradicional, e ainda nós temos um contexto grande nesse sentido, 90% do mercado ainda atua nesse, eu diria até mais, 95% ainda atua nessa esfera de resolver e atender chamado, esquece-se do valor agregado para o gestor de uma área. O que você pode entregar para ele? Porque quando uma área te procura, o primeiro ponto a se pensar é por quê? Para quê? Porque o gestor da área ele tem algumas necessidades de eficácia e eficiência que, através de chamados, não sei se vocês já pensaram nisso, ele tem como materializar e mostrar para o board o que a área está fazendo. Com certeza. Então, ao invés de você se preocupar em fazer aqueles catálogos tradicionais, onde se perde tempo, baixíssimo valor agregado. O tradicional, né? O que é incidente, o que é requisição, e você trata isso de uma forma tradicional, sem identificar ativo, já caiu por terra. Não tem valor agregado. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não tem o impacto do negócio. Porque o que interessa para o departamento não é só a resolução. Entrou um colaborador novo, starta o processo de um onboarding para liberar acesso, liberar login. Pessoal, isso não precisa mais de abrir chamado. Isso é um processo automatizado. Esse hardening é tudo automatizado. Você sabe melhor do que eu. Mas aí, pegando o gancho até, mais uma vez, né, não perca seu raciocínio, mas tem tudo a ver com o próximo item aqui. Então, o que você está me dizendo é fazer o básico bem feito, ter um SLA, cumprir um SLA, ter toda essa estrutura básica do ITSM. Isso já é padrão, isso aí é by the book. Então, o básico bem feito hoje, ele não gera mais valor para o negócio, não tem impacto para o negócio. Não. Basicamente, é a minha próxima pauta. Não gera valor para o negócio. Não gera valor e você não sustenta a operação nesse sentido. Por que as empresas terceirizam o atendimento do NU? Faz sentido. Por que a empresa terceiriza? Porque não faz sentido. Aí começa agora esse cenário, mas espera um pouquinho. Se eu vou implementar a solução A, B, C ou D, e a nossa aqui, a Desk Manager, dentro de casa ou terceirizado em algum lugar na modalidade SaaS, quando eu encerrar essa parceria comercial, o que faz com os meus dados? Todo mundo se preocupa em entrar numa solução qualquer, mas ninguém se preocupa na possibilidade de sair daquele contexto. Então isso, apesar da LGPD ter gritado muito, e nós sabemos as deficiências que tem nesse contexto ainda da LGPD, você tem uma carência de entrar, eu entro, e sair. É risco para o negócio. Ou seja, lá dentro teremos métricas de eficiência, de toda aquela jornada, Sim. do cumprimento daquele contrato. Mas não gera impacto no negócio, é isso que você está falando. Valor agregado. Então. Não impacto, é não, valor agregado. Não gera valor, então. Qual o relatório que não, mas geralmente... impacto também, né? Porque ele pega os dados e leva embora. Ou seja, aquilo não tem valor nenhum, não tem impacto nenhum, né? Dependendo da relação que você implementou a solução, sim. Por quê? Gera impacto para o contratante, né? Porque ele vai perder o histórico, por exemplo. Sim, exato. Exato. Agora, o que você colocou é o seguinte, qual o valor agregado efetivo? Porque quais são os dashboards, quais são os relatórios que tradicionalmente a gente gera? Que a gente estava agora conversando no café. É quantidade de incidentes que teve na área A, quantidade de incidentes na área B, quantidade de requisições. Gente, que tipo de informação, que tipo de valor agregado isso traz para o negócio? Nada. Nada. Primariamente pelo fato de que os incidentes e as requisições não têm amarração nenhuma com o ativo. Que ativo está doendo mais? Que link está doendo mais? Que roteador está impactando? Que servidor? Que servidor? Esse servidor está onde? Está em cloud. Qual cloud? Está num data center que eu contratei. Onde? Esse data center é allocation, é colocation? Ou seja, o que você está me falando aqui é que tudo isso é serviço, então. Não estamos falando de hardware, de software. No geral, tudo isso é serviço.
Faz Hoje- sentido? Não é que faz sentido, não tem saída. Hoje as empresas. Não é nem que não faz sentido. É um caminho sem volta. Não, mas é legal você falar isso, porque a gente trata isso aqui hoje em alguns processos com o cliente, e às vezes fica difícil do cliente entender, e ele acha que é sobre o hardware, ele acha que é sobre o item. Não é. Por quê? Vamos primeiro fechar esse cenário que você falou do Bora, serviço, bora. né? Olha só, o serviço. A gente tá alucinando, hein? Não, tá alucinando. Nós estamos brincando aqui. Não, virou duas IAs aqui, alucinando. Vamos lá, olha só. Hoje, pelo contexto burocrático que existia até então, as áreas de negócio passam a tomar decisões, já faz um tempo, de contratar as necessidades dela diretamente com o fornecedor. O jurídico não chama mais a TI para avaliar uma solução para ele. O marketing, muito menos. Por quê? Porque precisa acelerar, não pode entrar numa esteira que se abrir chamado, entra num backlog. Não. Os caras já tomaram essa decisão de direcionar a necessidade deles. Todas essas plataformas, na grande maioria, é SaaS, é serviço, não tem saída. E aí, quando nós pensamos dessa forma burocrática e tradicional do ITSM, o que os departamentos falam? Nossa, essa burocracia de abrir chamado, não quero. O cara sai dessa visão e vai para um monte de solução de mercado que não tem um foco de central de serviços compartilhados. Vamos mudar a palavrinha? Nós precisamos efetivamente sair do ITSM para uma central de serviço corporativo. Aí sim. Aí é o contexto. Por quê? Porque essas ferramentas, esses serviços que são contratados, eles são contratados de forma não integrada com a governança corporativa. Então, quer dizer, é um contexto que começa e termina na vertical daquela área. Você está compartilhando dados sensíveis, não dados pessoais sensíveis, mas dados sensíveis da empresa. Você está compartilhando projetos, você está compartilhando coisas críticas. O coração, tem O coração do teu negócio. ali, né? Num serviço que está em cloud, e você não discutiu a efetividade disso, Não mapeou, porque né? cada área está atuando verticalmente, e é assim que funciona, e cada vez mais vai se proliferar. Prova disso que as áreas, se você não tiver uma governança por trás, né, organizando tudo isso, sai usando IAs à vontade, compartilhando dados à vontade, e aí o céu é o limite. Esse é muito bom, por quê? Porque aí quando você traz então essa ideia, e aí eu não quis te interromper, você deixou pingando, não faz parte aqui do nosso escopo, mas eu quero trazer esse gancho aqui. Você falou muito sobre áreas independentes, contratações, Sim. tem lá a estrutura antiga, né? O pessoal que tem a parte de SaaS, mas tem ainda on-premise, mas você trouxe uma coisa que é muito legal, que é a tal do Shadow AI ou Shadow IT. Sim. Falando inclusive de governança, que é uma pauta que você traz, né? Como é que a gente consegue estruturar tudo isso? Como é que a gente Inventário. consegue dar conta? Inventário. Tudo é inventário, gente. Tudo é inventariar. O grande valor agregado que nós, enquanto governança de tecnologia... Por que governança de TI? Governança de tecnologia da informação. Nós precisamos aí buscar, né, nos frameworks do tipo COBIT, o que é governar, né? Quando você fala em governança corporativa, é um contexto. E dentro da governança corporativa, você tem uma partezinha lá chamada TI. Assim como você tem uma partezinha lá chamada compliance jurídico. Você tem uma partezinha lá chamada gestão em pessoas. Você tem vários atos de governar para que a empresa atenda aos seus objetivos. Ponto. Quando nós falamos em governança, é governança de tecnologia e governança da informação. São coisas diferentes. Então, diferentes e complementares. Para isso, você precisa inventariar tudo que as áreas usam, tudo que a empresa se utiliza, precisa estar no inventário corporativo. Independentemente se você trabalha com squads e tudo mais, que hoje é o modus operandi do mercado, bastante saudável, diga-se de passagem, mas precisa ter uma gestão corporativa. Eu não estou falando em centralizar, e eu não estou falando em burocratizar. Eu estou falando em processos corporativos que você define a partir de governança, através das suas políticas normativas e operação. Então, esse é o buraco que tem. Quando as pessoas se preocupam
e direciona a implementar uma solução de ITSM, ele está preocupado em implementar gestão, não governar. Esse é um buraco que precisa ser resolvido. Então, quando você traz uma área, qualquer departamento, para dentro da tua central de serviços, não é você mandar uma planilha para as pessoas preencherem quais são os serviços que ela entende e quais são as dores que ela tem para resolver um incidente. Ah, é isso que você quer? Já começa errado. Começa errado. Não é isso que você quer. Nós, hoje, enquanto gestores, enquanto executivos, enquanto empresas, né, de implementação e parcerias para a governança, eu me proíbo de perguntar para a área o que ela precisa no momento inicial. Eu me proíbo. Por quê? Porque hoje o contexto de informação é tão aberto e consensuoso, tem tantos cases bons ou ruins, que é o fato de você dar uma googada, o fato de você colocar as IAs, com os devidos respeitos, claro, com direitos autorais, você entender onde está, quais são o movimento, então você vai com uma receita de bolo no bate-papo inicial, falando o seguinte: RH, olha, no meu entendimento, as suas dores podem ser essa. Nesse exato momento, qual a dor do RH? A NR1. Qual é a dor do RH? O E-Social. Aliás, uma parte aqui, né? Para mim, qual foi o primeiro... Eu já falei isso, né? Qual foi o primeiro DPO encarregado de dados na empresa, mesmo antes da efetividade da LGPD? Mesmo que até hoje ela não continua muito efetiva, né? Mas que o valha. Qual é? Quem foi? Foi o gestor do RH que implementou o E-Social. Qual a diferença do E-Social para a LGPD? Zero. Você tem regras, você tem tipo de informação, você tem prazos, você tem confidencialidade, você tem integridade da informação, você tem disponibilidade da informação. Se você não fizer o upload daquela informação no prazo correto e com o conteúdo correto, você vai pagar a multa. E ponto. Não é isso que a LGPD fala? Não muda nada. E é legal, você falou, desculpa te interromper, mas Não, é faz muito parte. bom. Porque você falou de multa, a gente só aprende quando entra essa parte, né? Só dor. Só dor. Só dor. Então, mas é aí a falha de se abordar uma implementação dessa central de serviços sem você entender a dor das áreas de negócio. Cara, do Qual processo, é? né? Do processo. Qual é a sua dor? E o processo não é uma lista de coisas para você colocar bonitinho em um dashboard, né? Num pop-up para o cara selecionar. E isso, pessoal, já era. O teu usuário não quer abrir chamado. Esquece. Aliás, para quê? Se ele tem o WhatsApp, se ele tem interações, se ele tem uma visão de omnichannel, para que ele vai perder tempo em fazer login e senha numa plataforma para abrir chamado? Esquece. Não existe mais isso. O mundo não é voltado a isso. Tem que ter transparência, tem que ser natural, né? Automação. Não tem jeito, né? Conversacional, Conversacional. né? Mais natural, de maneira natural, ele entra e já plá, conversa e assim, a coisa tem que andar e ser mais natural. Fluidez. Né? Fluidez. E nós precisamos identificar essas dores. O que eu quero dizer com isso, que eu coloquei um termo e vou complementar, que eu chamei de cadência operacional. Se você fez uma lista para montar o teu catálogo, isso hoje eu abomino, não é por aí o cenário, mas que o vale. Tem uma lista para você fazer um catálogo de dores, incidentes, chamado incidente e requisições. Tá bom. Entre um e outro tem um buraco aqui. O que é esse buraco? Quais são as atividades que você, a tua área, faz diariamente, quinzenalmente, semanalmente? Pega isso, pessoal. Entende essas dores. Joga para dentro da tua central de serviços. Automatiza isso para você ajudar o gestor a gerar indicador para ele apresentar para o board quanto tempo a área dele, os seus colaboradores estão envolvidos em atividades do dia a dia que não materializam em lugar nenhum. Você permita agora dar sequência que você deixou pingando, falando de indicadores.
Como é que a gente muda a linguagem do pessoal que fala servidor fora do ar, servidor errado, o e-mail parou, servidor lento. Tirar essa quantificação e esse indicador negativo. E eu gosto muito de trazer a ideia de mudar um pouco como se fosse aquelas placas das fábricas, sabe? Tantos dias sem acidente, tantos dias e tantos carros fabricados, né? Se promover mais olha, tantos dias sem parada de e-mail, ou tantos dias com o e-mail funcionando, pensando que o e-mail pode ser uma plataforma que vai mandar proposta, receber proposta. Mas como que a gente muda eu falo mindset, mas é que ficou meio coach, né? Mas essa mentalidade do time de trazer um indicador que não mostra nada, né? O famoso, talvez, melancia. Eu não gosto muito desse termo, mas a galera fala. Mas, mais uma vez, o que você pode trazer de insight pro pessoal gente, vamos mudar essa mentalidade. Vamos tentar trazer uma placa para promover o lado bom. Não só do TI, mas é o que você comentou dos indicadores. Fala pra gente a sua visão, por favor. Então, olha só. Toda essa amarração vai entrar naquela sigla que você puxou lá do ativo e do tal de CMDB, né? O que é o tal do CMDB, né? Que é o Configuration Management Database. Então, é um banco de dados que é o coração de qualquer empresa, pessoal. Isso é importante o entendimento. Sem CMDB, você não tem gestão de ativos e sem ativo, você não tem um CMDB. Então, são coisas concomitantes e interdependentes. Primeiro ponto. Não adianta nada você fazer gestão de qualquer central de serviço se você não entender a dor. Vamos falar no processo de negócio? Logística. Adianta você na logística monitorar só o caminhão, as vans de entrega? Adianta? Não. É a mesma coisa que você mostrar um monte de chamado de servidor. Não serve para nada aquilo. Aquele negócio é muito etéreo. Aí vira um canhão para TI, conotando-se uma, entre aspas, incompetência, porque aquilo não para em pé. Primeiro ponto. Segundo ponto. Aquela gritaria corporativa que tem, tá fora do ar, tá fora do ar, tá fora do ar, tá fora do ar, o quê? Ah, não é link. Não é servidor. A minha cloud está tudo bem. O que não está funcionando? Não está funcionando porque ninguém mapeia ativos do tipo API. API é crítico para o negócio, gente. Então, quando você fala no CMDB, é um local onde você vai ter inventário de tudo aquilo que sustenta o seu negócio. Ou seja, a API é um ativo? Por definição. Legal. API é um ativo. Contrato é um ativo. Fornecedor é um ativo. Servidores, tradicionalmente, já o é. Um link, tradicionalmente, já o é. Código que compõe as aplicações é um ativo. Módulos de um RP é um ativo. Não RP como um todo. Aquela cloud, aquele ambiente cloud que você tem é um ativo. Microserviços da cloud são ativos. Então, você precisa montar o que eu brinco do Lego. Então, as áreas corporativas precisam ter essa visão. E aí, nós caímos no cenário, né, de não ter inventário. Você não conheceu o negócio. Se você não conhece o negócio, você vai montar uma central de serviço como? Você precisa entender de processo, precisa entender de dor. Regulamentação. Todas as regulamentações que a empresa faz parte, ou ela está sujeito, melhor dizendo, é um ativo. É um ativo, gente. Você tem que fazer um cross-reference. Isso ajuda muito o jurídico, ajuda muito o compliance, ajuda muito a gestão de risco. Ajuda o TI, porque o TI, no momento de, como você falou, pegando fogo, ele tem todas as informações, né? Não faz muito sentido isso. A gente acaba não... eu falo muito, né? Porque é uma matéria que eu gosto bastante. Eu sei. Você sabe disso, né? Já vendi, enfim, projetos de mapeamento de processo só para a parte de gestão de ativos, gestão de configuration, e, enfim, deployment. E é bem legal porque você vai navegando e aí você fala de plano de continuidade de negócio. Cara, tem uma porrada de coisa que dá pra gente pensar. E me remete lá atrás, quando eu era analista.
não pegava a nota fiscal, não salvava a nota fiscal, na hora de acionar uma garantia, ninguém sabia se estava na garantia ou não. Você tinha uma dor absurda. Ou seja, você atrasava o serviço, parava, tinha que correr para colocar qualquer outra coisa no backup, ou muitas vezes comprava um novo hardware, um novo ativo, um novo item, sendo que aquele estava na garantia. Mas procrastinou o cadastro da nota, não estava no RP, não estava... E tinha aquela época que... Tô entregando a idade também, né? Lógico. Famoso arquivo. Então era um papel, vinha no papel, né? A gente ia lá, botava no arquivo, deixava lá dentro do armário. Então, assim, olha a dificuldade que a gente tinha. Hoje não, hoje tá tudo num PDF, tá tudo bonitinho, digital, e ainda assim a gente procrastina tudo Mas isso. é que a complexidade aumentou, porque tudo isso antigamente tinha a papelândia que estava no armário atrás de você. Agora está distribuído. Está distribuído numa pasta de Google Drive que você tem no seu nome, está num Google Drive que você compartilha com o teu filho, está num Google Drive. É isso que acontece corporativamente falando. Então, nós precisamos organizar toda essa tua infraestrutura de ativos. Então, pense o seguinte, que nós, a partir do momento que nós nos preocupamos com esse cenário de inventariar, aí você começa a ter continuidade de negócio. Pessoal, falando em plano de continuidade de negócio, qual é a área que raramente está num Business Impact Analysis, que é o BIA? A gente fez já vários BIAs nos últimos anos com as parcerias, né, com alguns clientes estratégicos. Adivinha quais são as áreas que não têm um BIA estruturado? Adivinha? Segurança da informação, tecnologia da informação, incluindo infraestrutura e tal. Nunca numa análise de BIA esses caras estão dentro, ou raramente está dentro. Por quê? Peraí, mas não é uma área crítica de negócio? Mas aí, pegando o gancho aqui, como que a gente estrutura isso para deixar de ser uma lista de serviço? O CMDB? Tá? Não, falando no geral Ativo, mesmo. tá. No geral de tecnologia. Para deixar de ser só tecnologia, uma lista de serviço, mas de fato pegando o coração de papel de pessoas, processos, parceiros e fornecedores. Porque a gente fala muito isso, né? Falando muito de simples. práticas, de frameworks. É muito simples. Mas como mudar tudo isso? Porque acho que esse é o grande diferencial. É o modus operandi. Modus operandi. Esse daí é o. Como que a gente fala? É a cereja do bolo, né? É o seguinte. Ou a resposta de $1 milhão. Vamos ver se eu vou ganhar. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, né? É o seguinte, olha. Todo mapeamento que você estrutura numa abordagem tradicional de ITSM ou de uma central de serviço, você tem um conjunto de ações. Para um conjunto de ações envolvido naquele fluxo, não existe ações sem ter informação. Essa informação, ela está em algum lugar, ela é transferida em algum lugar e ela pode estar na mão de um terceiro. Respondeu a sua pergunta? Não, eu vejo assim, mas de maneira prática. Qual que é a principal dor? Falta pessoa, falta um time dedicado a isso? Direcionamento. Porque hoje, por exemplo, você vai falar assim, não, falta um time. Muito se fala, não, eu tenho um setor de governança. Mas aí você vai olhar na prática... Não tem, não papelândia. tem. O pessoal tá lá fazendo um papel que aí você fala é burocrata, não é efetivo. É isso aí. Tá lá, marcar uma reunião para falar da próxima reunião. De novo, e aí é a opinião pessoal, tá? Assim, e quem acredita nisso não tem problema. É a mesma coisa quando eu brinco, e o pessoal aqui sabe, um abraço, hein, Fábio? Criar comitê para fazer reunião, eu já falei, Faz sentido. fica difícil. Se sentido. tem efetividade, porque assim, eu sou muito prático, infelizmente. Eu gosto de sentar. Então eu gosto de estar numa reunião e pôr na prática. Então quando a gente fala pessoas, processos, parceiros, fornecedores, tecnologia, trazer uma visão de negócio, de governança, você matou, você falou no comecinho ali, é gerar impacto. Tem que ter gerar diferencial impacto, pro negócio. é o valor agregado. É né? valor agregado, não é impacto, porque impacto conota-se um cenário negativo. Eu falei é de valor novo aqui, agregado. mas é valor agregado. Né? Mas o valor agregado pode ser negativo também, não tem Exato, problema. Então, exato. você tem que gerar valor agregado. O valor agregado é todo o ativo que sustenta as operações
É um conjunto de coisas que sustenta. Você precisa montar o Lego. Então, Mesmo que envolve porque um parceiro, que envolve envolve uma tudo. pessoa, que envolve um processo, É que envolve tudo um grana. fornecedor. É o que você falou, né? Mas é tudo grana. Pensa comigo, Danilo. Tudo aquilo está em algum lugar. Você Sim. tem nota fiscal de entrada, você tem nota fiscal de pagamento, por que isso não está estruturado minimamente como um ativo? Ativo como um caminhão. Ativo como um notebook que você compra. Você está pagando. Esse é o pior cenário que a gente tem. Porque nós nos deparamos, tipo assim, ó, você tem um ambiente cloud XPTO, sem fazer propaganda de ninguém, né? Aí você pega para a equipe que estruturou aquilo. Cara, me dá o desenho do que você estruturou no cloud. Não tenho. Não tenho. Como assim eu não tenho? Você configurou quantas máquinas? Você configurou essa conectividade como? Você subiu quais os microserviços nativos dessa cloud? Como você não tem? É básico, é uma lista. Precisa ter. Aí o que acontece? Vai subindo aplicações. Vai subindo aplicações. E você não monta a referência cruzada. Essa aplicação que sustenta esses serviços do RH, ela depende de quem? Do servidor A, do microserviço XPTO, da conectividade A, da API Do ABCD, certificado do certificado digital. digital, Então você depende. que tem o contrato, que tem Tem o que renovar, que contrato, é o que do você termo falou, de né? uso Termo que de você uso. fez, se assinou. Cara, se você tem saída de dinheiro e pagamento, cara, a partir daqui você consolida. Você consolidou. E você consolidando, você faz esse inventário. Aí você muda o jogo. Você pega a pirâmide e vira de ponta cabeça. Por quê? Porque aí vem os indicadores que você me perguntou. Não é isso? Em vez de termos indicadores, quantidade de incidente, quantidade de requisições, não. Quantidade de disponibilidade do ambiente para a aplicação A. Disponibilidade do ambiente da aplicação B. Disponibilidade do ambiente para o negócio, o processo A, B, C ou D. Você mostra o valor agregado. E eu adoro usar o termo, você já ouviu falar, por gestão por inveja. Nunca Não, ouvi falar. O que não, que é não, gestão não. por inveja? Gestão por inveja Pro é o corte seguinte. agora, olhando lá pra Não, cá, não. pro corte. O corte. O que é gestão Corte por aqui, ó. inveja? É, gestão por inveja, pessoal. Não gera indicador e nem aponte para as áreas, os departamentos que estão com mais problemas. Não faça isso. Mostre os departamentos que são mais colaborativos contigo. Mostra quem está fazendo melhor. Porque aí você inverte. Com o departamento que tem um comportamento melhor com relação a todo esse mapeamento de ativos, controle, tem menos impacto porque os ativos estão atualizados com antivírus e tudo mais, eles ajudam nesse contexto, cooperam com a abertura, de chamado nesse sentido, você evidencia. Aí a gestão por inveja é o seguinte, as outras áreas vão começar a perguntar, escuta, eu quero aparecer na foto no mês seguinte. Então me ajuda. Então me ajuda. Mas você quer que eu te ajude como? Cara, todas essas requisições que existem hoje, vamos mudar o contexto. Vamos para cada uma delas, ó. É proibido nós termos qualquer tipo de requisição aqui, na nossa visão tradicional de ITSM, ou já numa visão de central de serviços compartilhados, para toda requisição incidente eu tenho a relação de ativos envolvidos nesse contexto. Por quê? Porque aí você vai me ajudar a eu identificar qual é o ativo que está te impactando. Se é o servidor, se é uma API, se é o módulo de algum sistema, se é alguma conectividade, eu vou bater no fornecedor que está me prestando um mau serviço. Olha como você mudou. E aí você me traz aqui uma outra questão. Então você está me dizendo que um CMDB é uma visão estratégica. E aí, como que a gente faz para... Porque você falou... E aí eu quero que você me ajude. Porque você falou de inventário, beleza? Você falou muito de CMDB e agora você trouxe essa questão da visão estratégica. O TI ainda confunde. Acha que CMDB
gestão de ativos e inventário, é tudo a mesma coisa. Você consegue destrinchar isso, como diz o meu amigo, para ajudar o pessoal e falar? Por quê? Porque no final a gente tem essa visão estratégica, né? Sim, O que é o CMDB, o que é o inventário, né? Vamos pegar uma montadora de veículo. Vamos pegar? Bora. Pegar uma montadora de veículo. Pegar caminhão. Você vê o quê? O caminhão pronto. O caminhão pronto, o que que é? É a aplicação funcionando para as áreas. Esse é o caminhão pronto. Só que o caminhão pronto, ele tem o quê? Ele tem vários componentes para chegar no caminhão pronto. Isso são os ativos. Como que alguém solta uma informação, né? Quando você tem recall? Por que você tem recall, gente? Recall é esses indicadores que a gente mostra, só mostra recall no ITSM. O recall vem da onde? Aquele produto final, que é um ativo também, ele teve vários componentes que foram fornecidos e estão sendo fornecidos por vários fornecedores diferentes. Eu tenho número de série porque eu tenho inventário, eu tenho tudo catalogado. Isso chama-se ativos mais CMDB. Agora, no CMDB, você precisa trazer o valor agregado. O que é isso? Vamos falar em coluna, uma planilha Excel. Você tem os ativos, você tem todos os ativos. Para cada ativo você tem onde ele está. Onde ele está? Cloud, data center, embaixo da mesa, você tem onde ele está. Você tem os fornecedores envolvidos e esse ativo está amarrado a quais aplicações ou aplicativo. Pode ser um sistema SaaS qualquer, é um ativo. Eu tenho um contrato, então você começa a amarrar as coisas. Quando você tem toda essa sustentação, e eu não aceito que isso é difícil. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Ou seja, que inventário isso é para possível. você É básico. É básico, porque você tem a contabilidade, o contas a pagar, você falou, entrou uma nota. que Eu paga gostei disso isso, que você cara. falou. Paga isso. É dor mensal, é dor anual, é dor semestral, é dor trimestral. Pega isso e tá feito parte do inventário, tá saindo grana da empresa. Licenças é por aí. O Microsoft 365 é por aí. O Google Workspace é por aí. Toda a tua plataforma do Oracle OCI é por aí. Então, quando você inventariou todos esses componentes subiu o nível de correlacionamento. Aí você tem uma coluninha lá identificando qual é ou quais são as aplicações que dependem desses caras. Aí você vai bater onde no terceiro nível na pirâmide? O processo que a área executa. Não, muito bom. Eu costumo dizer, né? Já ficou até chato. Papo bom, realmente, meu, vai muito rápido. Passou muito rápido aqui. Mas eu tenho uma última pra gente encerrar. Vamos E aí lá. eu vou puxar a sardinha pra gente, né? Claro. Você falou ali do CMDB, a gente aqui tem um mapa de relacionamento dos ICs, tem um mapa de relacionamento do CMDB, tem toda essa parte de análise de impacto. E é legal, eu vou até conversar com o pessoal aqui, valor pro negócio. Isso acho que é legal, você trouxe esse insight aqui e eu vou gravar isso. Obrigado, muito bom. Mas aí pensando em Desk Manager, você até comentou comigo ali fora que nos bastidores a Desk Manager já não é mais nem a ITSM nem a ESM. Hoje a gente tem trazido a ideia de plataforma de IA. E aí eu falo, pessoal, dados, IA, dados estruturados. Falando de um CMDB, para eu conseguir gerar esse insight, entender o valor do negócio, utilizando a nossa plataforma com todo esse emaranhado de dados, para usar a nossa IA, não tem jeito, tem que fazer todo esse controle, correto? Ou não? É que você está falando aqui IA como se fosse alguma coisa independente, né? Como um agregado. Não é. Eu vejo, né, vocês com todos os cases que eu cheguei até vocês pelo mercado e por clientes, né? E não diretamente aqui, porque aí é um contexto de estratégia de negócio. Eu não posso vender ferramenta. Por quê? Eu não posso. Por que você não pode vender ferramenta, Monaco? Porque eu faço consultoria estratégica. É totalmente incoerente. Como tem várias incoerências no mercado que não fazem sentido, né? Quem faz a certificação audita. Para mim é impossível, isso daí é totalmente conflitante. Não faz sentido isso. Então,
você tem um cenário que vocês, pelo que eu entendi, me corrijam, vocês hoje montaram uma estrutura de Business Service Management, BSM. Por quê? Porque vocês definiram um contexto de maestro. Vocês têm um maestro. Maestro que vocês nativamente se preocuparam em componentizar isso. E aí que eu vejo que é o desafio de vocês no mercado, é como conscientizar quem está consumindo isso. E era ir além do CMDB, né? E além da IA, né? Ou começar minimamente no CMDB, com automações mínimas, para que nada suba como valor agregado de vocês. Por exemplo, e aqui é um spoiler, né? Cliente que não queira ter valor agregado para discutir uma estrutura de catálogo de serviço com cadência operacional, cara, vai ser um eterno enxuga-gelo, porque o valor agregado reconhecido pela solução de vocês sempre vai ser baixo. Vai ser numa linha operacional que mais cedo ou mais tarde vai ser desligado. Vai ser desligado, vocês sabem disso. Então precisa começar minimamente numa estrutura de entender quais são os processos corporativos das áreas e falar o seguinte: você quer falar de abertura de chamado? Tá bom, mas nós vamos montar isso na visão tradicional existente, mas só que é o seguinte: é obrigatório eu entender quais são as suas atividades diárias, semanais, mensais, quinzenais, porque também nós vamos automatizar isso para gerar chamado automaticamente, para que eu gere um indicador para você automaticamente, se você demora 5, 10, 15 minutos, para eu te dar um relatório de quantas atividades você faz durante o dia, com a minha IA te ajudando, com o meu maestro te ajudando nessa automação necessária, te gerando indicador. Porque você, enquanto gestor, sempre terá na mesa um orçamento. E o orçamento com atividades repetitivas e estruturadas é alvo de automação, deixa eu entender para te ajudar. Agora, na nossa estrutura de BSM, eu vou abrir e fechar chamado para codificar horas e tudo mais. Para quê? Para chegar no final do mês e te entregar um relatório que, se você precisasse de mão de obra, você ia gastar 800 horas para fazer isso. E hoje você está usando um custo proporcional com essas automações de 10 dinheiros, que representa 1, 2, 3 headcounts. Não, deu aula. Nossa, dispenso comentários. Foi muito além, porque BSM tá aí, é isso. É valor para o negócio, não é só sobre governança, governar, organizar o CMDB ou inventário, né? É mais do que isso, é ir além. E aí você falou uma coisa que é bem legal, o chamado ali, a solicitação, o registro é para que você consiga medir. Doutor, muito obrigado, gostei demais. Loucura, a gente podia ficar horas aqui, né? Não, podia ficar não, nós vamos ficar, né? Tem spoiler, então? Tem spoiler. Qual é o spoiler, o então? O spoiler que você me disse ali, o que é? Vambora. É a Deskflix, não é a Netflix. Então faz o convite, é a Deskflix. pessoal, pô. Então faz pessoal, o convite. Nós estruturamos uma sequência de assuntos relacionados a esse foco de CMDB, governança, valor agregado, a partir de uma central de serviços, onde nós, nessa sequência, nós teremos episódios. Cada episódio será composto por 3 ou 4, né? Exato. Sessões, seja podcast como essa, ou seja algumas lives. Vai ter o PPTzinho lá, né? Vou botar lives, o conceito na isso. tela. E o porquê do PPT, pessoal? É importante isso, né? Porque nós, né, viemos sempre de um cenário muito forte, de dar muito treinamento. Você já deve ter me ouvido, ter me visto muitas aulas que a gente dá na TI Exames, na NET agora, que a gente vai começar um cenário forte também. E todo esse cenário, o que acontece? Nós vamos disponibilizar material para vocês. Porque o que a gente entende? Ficar nessa conversa é legal, mas o mercado exige conteúdos. Entendeu? Nós vamos disponibilizar esses conteúdos para vocês, a partir dessas sessões, fazerem o download disso.
para vocês incitar internamente. Não é isso? Exato. E nós disponibilizamos a fazer palestras gratuitas para a sua empresa, para que nós te ajudemos nessa virada de entendimento de valor agregado. Não, show Gratuito. de bola. Show de bola. E, Tá o aí material, spoiler, então. e o material é esse, né? Esse é o Legal. objetivo, o pessoal baixar, né? Entender e divulgar internamente. Show de bola. Doutor, muito obrigado. Obrigado Mas pela antes da oportunidade. gente encerrar, eu quero que você deixe um takeaway pra galerinha aí, uma frase, ou um conselho, enfim. Faça esse MDB, esse daí vocês já entenderam, né? Faça esse MDB. Por favor, o que você pode deixar pra galera aí? É o seguinte, né? Para complementar aqui na toada, aqui na abordagem de ITSM, a ITSM morreu. A ITSM morreu. Se você quer estruturar, muda o cenário de ITSM para um central de serviços. Primeiro ponto. Porque a TI hoje é uma central de serviços. A infraestrutura tradicional de tecnologia, ela vai mudar e se transformar numa gestora de contratos de terceiros. Já pensaram nisso? O gestor de infraestrutura, o tradicional gestor de infraestrutura, ele vai deixar de ter uma equipe dele grande, DBAs e tudo mais, e vai contratar microserviços terceirizados em clouds específicas. É esse o mundo. Então é o seguinte, quem ainda tem essa visão de ITSM, se prepare porque já é passado, não é a partir de agora, é passado em tratar a central de serviços compartilhadas com valor agregado. Valor agregado não começa no servidor, valor agregado não começa no link, valor agregado não começa no switch. Valor agregado começa em você entender os processos corporativos da sua empresa e a partir daí você entendeu montar o quê? O teu Lego de quais são os ativos que sustentam essas operações de negócio e onde estão esses ativos para você montar. Então é o seguinte, a ITSM morreu, hoje é central de aliás, isso desde antigo, né? Central de serviço com valor agregado, o gestor de infraestrutura deixa de ser um gestor tradicional e passa a ser um gestor de contratos de fornecedores e serviços de fornecedores que ele precisa monitorar. E a partir desse cenário, o valor agregado está aí. Quais são os ativos, onde estão, como estão, e a criticidade está aí. Para que quando tivermos uma situação de incidente que é normal, e como transformar e qualificar essa situação de incidente como uma crise corporativa, onde você tem que acionar o teu plano de continuidade de negócio, você só vai medir se aquele ativo que abriu um pop-up teu no Zabbix, no Azo, né? Onde for, né? Um contexto, por exemplo, do EcoTrust, que é parceiro de vocês, no cenário de vulnerabilidade, você identifica isso com a importância devida, não para TI, para o negócio. Aí você define prioridade. Deu aula, doutor. Já aproveita e fala como que a gente te acha nas redes sociais, LinkedIn. Você falou YouTube, você falou muito rápido agora. YouTube YouTube, LinkedIn e se você tem aí o Instagram, o pessoal te achar, por favor. Sim, vamos lá. No YouTube, o canal é @palestrantemonaco. No LinkedIn é o W Mônaco, o pessoal me acha muito facilmente lá. No Instagram é Mônaco Wellington, né? É o contrário, porque é o Wellington Mônaco, né? Aí o pessoal fala assim, mas por que o Wellington Mônaco você se posiciona assim? Porque é estratégico, né? Quando as coisas estão tudo bem nos clientes, no ambiente, chama o Mônaco. Quando tem alguma crise, aciona o Wellington, então... Faz sentido. Mais uma vez, obrigado, doutor. Pela Valeu. oportunidade. Pessoal, então é isso. Mais um episódio aqui do The Blue Reset. Gostei demais de falar com o Mônaco. Não se esqueçam, se inscreve aqui na nossa playlist no YouTube. O nosso podcast só cresce cada vez mais. Plataformas de podcast, a gente está lá no Spotify, no Apple também. E LinkedIn da Desk Manager, Instagram, e eu já faço um convite, recentemente mais um webinar, não esquece, dá um ping lá também no Shorts. Te vejo no próximo episódio e esse foi mais um The Blue Reset. Valeu, abraço, até mais. This is the Blue Reset.